Leitura do artigo 1º, definição da liturgia, do capítulo 1 da obra Meu Livro de Liturgia, do cônego Hilário Winten, de 1955. A palavra liturgia tem sua origem no grego. A sua etimologia dá a ideia de uma obra feita em favor do povo, de uma obra em favor do bem geral. Em quase todas as cidades da antiga Grécia, principalmente na culta Atenas, entendia-se por liturgia qualquer encargo imposto aos cidadãos, principalmente aos melhor aquinhoados pela fortuna, com o fito de custear serviços públicos. Assim, vemos que no sentido particular, liturgia significa serviço público custeado por cidadãos de alta sociedade que para si conservavam apenas a honra de para ele terem concorrido. Tal encargo concedia ao cidadão a dignidade de ter concorrido para que um serviço público fosse realizado, quer no âmbito de uma cidade, quer em todo o país. Era uma dignidade temporal, que, em tempo de paz, se revestia de grande distinção e grande honra. Aos que a alcançavam, competia, por exemplo, a direção de um coro ou de um corpo de dança, a organização de uma festa pública, a chefia de uma delegação que representasse as autoridades civis de uma cidade, em festas nacionais como os Jogos Olímpicos, a consulta do oráculo de Delfos, a apresentação em seu nome de uma oferta no templo. No século IV a.C., Aristóteles usava no seu Politikon a palavra liturgia para designar tanto o serviço do Estado como o culto dos deuses. É, porém, preciso observar que nesta última acepção da palavra liturgia já não estava o interesse público nas mãos de um particular, mas passara a todos os cidadãos. No último século a.C., observa o historiador Dionísio de Halicarnasso, é que as mulheres e as crianças das famílias sacerdotais exerciam os ofícios de segunda ordem. Por isso, a palavra liturgia, empregada antes para indicar uma instituição política peculiar à Grécia, pode ser empregada no sentido religioso, porque a religião nesse país era a primeira e a mais cuidada das instituições do Estado. A liturgia era um ofício temporal e honroso, dado temporariamente a um cidadão de alta classe social para realçar a magnificência das solenidades religiosas. Na decadência da Grécia, a palavra liturgia perdeu a significação que tinha na era clássica. Pela origem política, a palavra liturgia conserva uma relação necessária com as instituições religiosas e os ofícios sacros, sendo na Grécia a parte mais comum do culto dos deuses. A Idade Média toma a palavra liturgia na sua verdadeira significação de relação necessária com as instituições religiosas e os ofícios sacros, e então vemos-la introduzida na linguagem eclesiástica. Dada de forma bem resumida, a explicação etimológica resta-nos definir a palavra liturgia em seu sentido religioso. A liturgia é o culto exterior e público que a Santa Igreja, como sociedade pública, presta a Deus nos seus atos, sacrifícios e sacramentos, como as cerimônias, bênçãos, leituras e cânticos. Tudo isso em formas exteriores sobre as quais o Espírito Santo estende suas graças e bênçãos. Como nos diz São Paulo, porque nem sabemos como devemos rezar dignamente, é o mesmo Espírito Santo que reza por nós com gemidos inenarráveis. À primeira vista, parece estranho que uma oração vocal feita em público, em uma vasta igreja, com um grande aparato exterior e no meio de uma multidão compacta, tenha um lugar tão preponderante na vida cristã. Talvez sejamos tentados a dizer que a oração mental, mais libertada dos sentidos e feita no recolhimento de um quarto, é por sua natureza capaz de produzir melhores frutos de santificação. Todavia, o santo sacrifício, a sagrada comunhão, os sacramentos e o divino ofício são os mais legítimos atos da virtude de religião
e a Igreja pratica-os em sociedade. Para isso, é necessário que tais atos sejam ao mesmo tempo interiores, exteriores e coletivos, porque o homem é essencialmente composto de corpo e alma. É, além disso, um ente social que de modo nenhum pode ser afastado do meio em que deve viver. Como não podemos conceber sociedade sem autoridade, não podemos também imaginar o culto sem a chefia que naturalmente tem. Sob todos estes aspectos, o culto da Igreja, isto é, a liturgia, é superior ao culto privado e é verdadeiramente fonte primária e indispensável do espírito cristão. Devemos, portanto, concluir que a própria razão declara que o culto, a homenagem prestada ao Criador por sua criatura, deve reunir 3 condições: ser interior, exterior e público. O culto interior é a homenagem prestada a Deus com o espírito e o coração e consiste em sentimentos de fé nos ensinamentos divinos, de amor para com nosso benfeitor e de esperança e submissão à bondade divina. Pelo culto exterior, externamos os sentimentos pelas orações vocais, pelas posições suplicantes, pelas cerimônias e cânticos. O culto público é a homenagem prestada a Deus pela sociedade como tal. Assim, é preciso que todos os fiéis participem dessas homenagens públicas, assistindo à Santa Missa, aos divinos ofícios, às procissões. E esta oração social ou pública é a verdadeira oração da Igreja, a liturgia. A liturgia, por sua definição, é de ordem verdadeiramente sensível. Como ela é oração, jorra do coração. Ela tem em nós sua fonte profunda. Ela tem uma alma, que é a virtude de religião, inspirada pelas 3 grandes virtudes teologais que são a base da vida cristã: a fé, a esperança e a caridade. Santo Tomás, na sua profunda sapiência, reduz a virtude da religião à de justiça, não como uma espécie do mesmo gênero, mas como uma virtude anexa. A justiça dá a cada um o que lhe é devido. Como criaturas de Deus, temos tudo dele. Devemos-lhes, portanto, a submissão e o respeito. Nosso culto é necessário. Ele deve ser o pagamento de uma dívida. É, portanto, um ato de perfeita, de legítima justiça. É uma obrigação. O corpo da liturgia é tudo que pertence à religião exterior pública, principalmente o sacrifício da missa, em redor do qual são organizados todos os outros elementos. Antes de mais nada, digamos alguma coisa sobre os atos internos. 1. A adoração. Criaturas de Deus, sendo por nós mesmos nada, nossa lei, nossa vida é render tudo a Deus, por um movimento livre de nosso coração. Dom total, submissão sem reserva. Eis a adoração. 2. A oração. A oração é a elevação da nossa alma a Deus, com o fim de afastar de nós males ou de obter bens para nós e para nossos irmãos e de bendizer a Deus. E 3. A vontade divina. Em tudo, nossa própria vontade deve ser subordinada à vontade divina. Os atos externos. Primeiro, as palavras. A palavra é a expressão ordinária do pensamento. Falamos a Deus não porque Ele precisa de nossa palavra para nos escutar, mas pelo instinto que nos leva a entrar em comunicação com a pessoa que nos compreende. A palavra exprime o pensamento e dá mais energia à oração. Segundo, os cânticos. O homem canta naturalmente suas alegrias, suas tristezas, os sentimentos mais elevados de sua alma e, portanto, as suas emoções religiosas. Terceiro, os gestos. O homem, por instinto, recorre tanto ao gesto como à palavra para exprimir o que sente. Reza-se melhor de joelhos, com os braços estendidos e o olhar voltado para o céu.
A tais gestos chamamos cerimônias, que, portanto, não mais são senão as ações que secundam as palavras ou as coisas sobre as quais se dizem essas palavras. E quarto, os elementos materiais. Com isso, designamos todas as substâncias necessárias ao culto exterior. Por exemplo, a hóstia, a água, o vinho, o sal, o incenso.